E uma dessas pessoas é o empresário José Baggio, né? Pela impossibilidade de estar nos estúdios, Milena Moraes foi até o endereço dele, conversou com ele nessa entrevista que nós vamos ouvir juntos agora. A pauta, o assunto, o tema também são os 39 anos de Sorriso, né, Milena? Na série de entrevistas em comemoração ao aniversário de 39 anos de Sorriso, o nosso convidado de hoje é José Baggio, pioneiro no ramo empresarial. Ele veio de Pato Branco para Sorriso, em uma época em que as condições eram muito precárias, não só no meio empresarial, mas também desafios no próprio município. Bom dia, Milena. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar falando com vocês. Como que foi chegar em Sorriso? Quando o senhor veio para cá, veio tocar a empresa e recebeu aí muitos desafios, né? Até porque você veio de um lugar mais desenvolvido e chegou aqui no norte de Mato Grosso com muita coisa para fazer. De verdade, a gente saiu de um lugar que tinha toda a infraestrutura, hospitais, médicos, mercados, tudo que tinha de bom tinha em Pato Branco na época. E por uma obra do destino, os meus irmãos me convidaram para vir para trabalhar e tocar uma empresa. Então, nós começamos aqui com muita dificuldade, porque não tinha telefone, não tinha energia, a água nós tínhamos que encanar ou fazer um poço. Eu tinha um gerador em casa para conseguir abastecer os freezer, e a luz aqui, ela começava de meio-dia, tocava 1h30 o motor da estação central de energia, desligava às 2h da tarde, 1h30, ligava-se de novo às 6, 10 horas, cortava a energia. Então a gente tinha o hábito de dormir cedo para poder aproveitar um pouquinho da energia que tinha. Então foi uma situação bem delicada, difícil na época, a cidade que tinha 5.000 habitantes, e o bom disso da época é que essas pessoas eram muito carentes pela distância, porque logisticamente aqui nós sempre estivemos isolados. Até hoje, aí, sem aeroporto, um aeroporto meio precário, mas na época, tu imagina, se quisesse andar um pouco melhor, tinha que pegar um ônibus para descer até o sul. Porque de carro, as estradas, você chegava ali no posto Giro, já tinha trocado 3 pneus. Então, foi muito difícil pela logística. Então, foi assim, as pessoas eram muito carentes, então a amizade era muito grande. As pessoas de Sorriso são muito legais, porque até hoje ainda tem o sentimento de procura de amizades, porque na época era muito difícil, eles moravam no sul, os parentes no sul, então as pessoas que estavam aqui eram muito unidas, isso que foi o legal da história. Então, naquela época, por estar longe dos familiares, então o vizinho se tornava quase que da família. Virava um parente, todo mundo se dava muito bem, fazia muito churrasco, muita festa, mas com aquele pessoal unido. Sabe, é difícil pegar uma cidade tipo Sinop, que são muito bairistas, porque ali em Sinop não é que nem aqui, que são pessoas do sul, sulistas. Então, o gostoso era isso, porque se tornava tipo uma amizade parental. E como que o senhor analisa a cidade de Sorriso hoje? Eu sempre falo que Sorriso é uma cidade que já era uma criança, hoje é uma adolescente. E uma adolescente aí com 39 anos, você imagine daqui mais 10 anos o potencial que poderá ter aqui. Está se instalando muita indústria, a prefeitura está se unindo muito para o bem-estar da população, as pessoas são muito dóceis e relativamente são pessoas que colaboram com tudo que se precisa fazer aqui. Tanto é que na cidade aqui, antigamente, tudo era feito pelo povo, pelo empresário. Até postes de luz, até o telefone, os primeiros telefones foram os empresários que trouxeram. Depois o aeroporto também os empresários ajudaram. O próprio Hospital 13 de Maio foi através da sociedade. Então as pessoas são muito queridas aqui para produzir o futuro e o bem-estar da população. O senhor analisa que a contribuição, qual é a contribuição dos pioneiros que vieram para cá e que acreditaram nessa terra? Eu vou dar um exemplo muito simples. A agricultura aqui, ela é o que é hoje, porque nós mesmos da Agrobaggio sempre produzimos talentos.
Não existia talentos aqui quando a gente veio. A gente tinha que fabricar. E até hoje a gente está no ramo de segmento de... Os colaboradores são treinados por nós, pela fábrica, pelos outros centros de desenvolvimento. E a gente vê assim que o futuro do Sorriso ele se destaca, e no passado se destacou pelos empresários que fizeram a revolução. Você imagina que na época se colhia 30, 40 sacas de soja. E a gente foi trabalhando, desenvolvendo esse mercado, fazendo com que as máquinas funcionassem melhor, produzissem melhor. Então, eu dou uma ideia para você de que esse tempo nós passamos todas as experiências que pudemos passar na agricultura. Eu posso dar exemplo para os agricultores mais antigos que estão aqui. Nós passamos pelo arado da Iveca, passamos pela Speed Tiller, passamos por semeadeiras, que em vez de plantar 1 grão por metro, por 10 grãos por metro, se plantava aí 100, 200, era distribuído assim, tipo semear. Então, perfilhava o soja, ele não era plantio. E a gente passou por essas experiências e fomos modificando as máquinas com nossa experiência, com os nossos mecânicos, que, por sinal, a gente tem todo o quadro de funcionários, 800 funcionários, 70% estão no lado pós-vendas. E isso que faz o diferencial na agricultura. Então, quem veio para cá e passou todas essas etapas, né, que são mais difíceis, teve que reconstruir e construir, né, uma maneira de fazer dar certo. E isso também contribuiu para que Sorriso é o que é hoje, né, seu José? Sim, porque, veja bem, quem veio do Sul plantava lá sem adubo. A terra do Sul ela é produtiva, ela é gordurosa, ela é muito fértil. E aqui era uma terra de praticamente areia e argila. Então fomos adaptando a cultura com a Embrapa, com fornecimento de tecnologias, aumentando a produtividade através de um plantio bem feito e uma adubação na terra bem feita. Tanto é que terras que tinham em vera, que era areia, ninguém queria na época. E hoje é umas terras bem procuradas porque já conseguiram desenvolver na areia a produção de soja. 10 anos é um período que a John Deere ela trabalha com 20 anos na frente. E eles falam que aqui em Sorriso é o melhor lugar do mundo. Não existe lugar igual aqui. Por quê? Temos sol, tem chuva, porque o soja ele precisa do sistema para ele crescer. Ele não precisa só de água, ele precisa da fotossíntese, onde que nessa fotossíntese aqui nós temos em excesso. É o único lugar no mundo que eu conheço que produz até 3 safras no ano. Ou seja, a de soja é sagrada, é a principal. Hoje o de milho já também está sendo uma das principais, que é a safrinha, e está dando melhor que a produção de soja praticamente. E temos o algodão, que quem não planta milho planta algodão, e também a irrigação, que se planta também feijão e outras culturas. E, então, em 10 anos, eu vejo que se em 39 anos passamos todas essas modificações, todas essas experiências, com atraso de tecnologia, hoje, com a tecnologia avançada e com todos esses potenciais que estão vindo aí, Sorriso daqui a 10 anos é uma cidade fantástica. É uma cidade que ninguém vai conseguir imaginar. Pela população, 20% ao ano, se pega aí loteamentos, não tem loteamento que chega. Você pega o sistema vindo aí de faculdades, pega a tecnologia nova em agricultura, que está vindo muita tecnologia aí, pouca gente sabe. Então, em 10 anos, eu vejo uma revolução maior que esses 39 anos que a gente passou. Até porque hoje já tem muito mais infraestrutura do que antigamente, né? A parte mais difícil já passou. A parte difícil passou, mas, como eu te falei, era uma época gostosa de se viver. E, então, nesses próximos anos, a tecnologia vindo aí. As indústrias começando a produzir mais aqui do que transportar o soja, a carne in natura, vai fazer ela modificada. Então, nesses próximos anos, eu vejo, se nós tiver a oportunidade do governo federal deixar as rodovias chegarem até aqui, o nosso aeroporto funcionar melhor, as faculdades vindo aí, porque a gente tem muito problema com mão de obra, muito.
qualificada. A gente tem que treinar muito, porque é difícil achar funcionários hoje. Tanto é que tem muitas pessoas aqui sem serviço, mas não querem trabalhar. A gente tem que buscar muitas pessoas do Sul ou de São Paulo para colocar nos ambientes, porque tem mais potencial profissional. Seu José, agora eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas falam assim: quem veio naquela época em que Sorriso ainda era pequeno, desconhecido, tiveram uma grande oportunidade de crescer. Muitas pessoas, inclusive, enriqueceram, né? Mas a gente sabe também que não foi tão simples assim. Passaram por todas essas barreiras que o senhor citou logo no início da entrevista. Mas e hoje? Sorriso ainda é uma terra de oportunidades? Com certeza. Sorriso é uma terra que tem oportunidade sempre. Você veja que cada dia tem mais população chegando, tem mais comércio abrindo, tem mais hospitais chegando, tem muita novidade para chegar. Oportunidade tem, mas a pessoa tem que se profissionalizar. É o que está faltando aqui para o nosso município e toda a região das lojas, que eu tenho 11 lojas, todas elas eu tenho dificuldade na mão de obra. Então as pessoas têm que começar a pensar melhor em se valorizar para si mesmo. Então eu tenho uma palavra que se fala pé de uva. Pé de uva é um ditado que eu faço para mim. Tem que ter muita persistência, determinação e valorização do ser humano. Essas 3 palavras tem que captar na sociedade para eles começarem a se melhorar psicologicamente e profissionalmente. Depois que nós tivermos esses profissionais aqui, fazendo esses cursos, se treinando, mas também tem que ter opinião, de dizer assim, eu quero produzir. E quem quer produzir, aqui tem muito espaço, com certeza, Milena. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que vieram para cá desde o início de Sorriso e para as pessoas que também acabaram de chegar em Sorriso. Para quem acaba de chegar, pensa assim, que falta muita coisa, mas é porque é acostumados em capitais. Mas aqui a gente já tem uma segurança melhor do que em São Paulo, Rio de Janeiro. Você pega aí as pessoas que estão chegando desmotivadas, mas elas têm que acreditar melhor no potencial delas. Por quê? Se você não acreditar, dizer assim, isso aqui é uma droga, eu vou embora, você vai embora. Agora, se você olhar para o futuro disso aqui e se profissionalizar, eu tenho certeza que quem está chegando vai se dar muito bem, mas com muita vontade. Só vou dar um exemplo. Tem muitas empresas que chegam aqui hoje, fazem o melhor. Não vou citar que tipo de empresa. Mas passa aí um ano, fazem o melhor serviço e depois começam a relaxar. Não é assim. Eles têm que progredir cada dia mais, mesmo que estejam bem, mas elas têm que começar a procurar melhorar cada dia mais. Não chegar a estabilizar num ano e dizer assim, agora eu estou bem. Não. E para os mais antigos, parabéns. São merecedores, porque eu conheço cada um que está aqui, o que sofreu e o que se incomodou nessa história de chuvas, de governo. E então, assim, essas pessoas têm muita coragem. Eu sou uma delas, que eu sempre superei os obstáculos e só superando obstáculos você consegue ter um horizonte e uma visão melhor do Mato Grosso. Okay. Bom, eu quero desejar um feliz aniversário dos 39 anos de Sorriso, que todo mundo que está aqui seja muito feliz. E parabéns, parabéns, parabéns. Vocês são merecedores dessa história toda. Agradeço a você, senhor José Baggio, por nos conceder essa entrevista e agregar valor com todo o seu conhecimento. Muito obrigada também pela recepção em sua empresa. Eu sou Milena Moraes, para a Voz do Povo.